Olá, meus amigos, meus irmãos, vamos examinar as Escrituras? Meus amigos, meus irmãos, hoje o que nós temos visto são pessoas cristãs que não têm o mínimo conhecimento da palavra de Deus. Nós somos uma geração de hoje, é o que menos conhece a palavra de Deus, né? E aí, com essa falta de conhecimento, dá margem para brotar muito falsos profetas, muitas pessoas falando o que bem entende e as pessoas se alimentando de alimento contaminado da palavra de Deus. No livro de 1 Coríntios, capítulo 2, e o versículo 15, a palavra de Deus diz assim: mas o que é espiritual discerne bem tudo, e ele de ninguém é discernido. E hoje o que eu mais vejo é o cristão que não consegue discernir as coisas, não consegue discernir um falso profeta, não consegue discernir uma pregação que está contaminada com heresias, não consegue, né? Porque no livro de 1 João, capítulo 2 também, capítulo 2 e o versículo 20, olha o que diz a palavra: e vós tendes a unção do santo, e sabeis todas as coisas. O que é a unção do santo? A palavra de Deus. A palavra de Deus fala que quando nós temos a unção, que é a palavra, nós sabemos todas as coisas. Nós sabemos discernir, sabemos distinguir, né? O que eu tenho visto também, eu tenho visto muito por aí, é que a maioria dos cristãos, eles não atentam para o entendimento da palavra, né? Não, é que ele entende dessa forma, não sei o quê, né? Mas o que diz a palavra de Deus quanto ao entendimento da palavra? A palavra de Deus fala, né, que nós devemos ter o mesmo modo de pensar, isto é, o mesmo entendimento. E por que nós vemos essa diferença? Alguém deve estar fora da unção. Alguém não está na palavra, né? Está escrito aqui, capítulo 1 de 1 Coríntios, e o versículo 10. Rogo-vos, porém, irmãos, pelo nome do nosso Senhor Jesus Cristo, que digais toda uma mesma coisa, e que não haja entre vós dissensão. Antes sejais unidos em um mesmo pensamento e um mesmo parecer. Se você for observar aqui, não está acontecendo isso. E eles se dizem irmãos, uns com os outros. Eu só posso dizer que você é meu irmão, eu só posso dizer que eu sou seu irmão se nós estivermos no mesmo parecer. Se nós não estivermos no mesmo parecer, nós não somos irmãos. Porque aí, um de nós não vai ter a unção. Porque nós estamos em entendimento separado, né? Por isso que é difícil para mim, ter uma pessoa como irmão na fé meu, é muito difícil. Eu tenho que examinar muito esse irmão para ver se ele realmente está no mesmo parecer. Se ele não estiver no mesmo parecer, pode ser tudo, menos irmão na fé. E hoje eu conversando com uma senhora, perguntei para ela, quanto tempo de cristã? Ah, eu tenho muitos anos. Andei fazendo umas perguntas para ela. Não sei disso. Não sei daquilo. Ah, meu filho agora não quer mais saber de ir para a igreja. Eu falei, a senhora, quando ele era criança, a senhora lia a palavra, tinha um culto dentro da sua casa, fazia uma devoção para ele ver que a senhora estava lendo a palavra? Não, só levava para a igreja. Então a senhora está colhendo tudo que a senhora fez, né? Porque a maior pregação é a sua vida. Ela ficou meio sem graça. Perguntei para ela, a senhora já leu todinhas as escrituras? Durante todos esses anos de caminhada? Não, eu leio assim de vez em quando. Fala, então a senhora precisa rever a tua crença no Senhor Jesus, né? Então fica aqui, meus amigos, meus irmãos, se você não tem o mesmo parecer do que eu, com toda certeza nós não somos irmãos. Essa é a verdade. Porque esse texto aqui está dizendo que nós temos que ter o mesmo parecer. E no próprio livro de Coríntios fala que nós não devemos nos prender a julgo desigual. Então, se nós não temos o mesmo parecer, nós estamos em julgo desigual, o fiel com o infiel.
Que Deus possa te guardar e fazer você também entender as coisas do Espírito. Esses dias eu estava conversando com uma pessoa e aí eu dizendo para ele, falou, eu quando eu vou evangelizar, eu não tenho grandes preocupações depois de um texto que eu aprendi, né? Está no primeiro livro de João, 1 João, capítulo 5, e 1 João, capítulo 5, capítulo 4, né? Vamos ver aqui. Capítulo 4, versículo 6. Nós somos de Deus, aquele que é de Deus ouve-nos, aquele que não é de Deus não nos ouve. Nisto conhecemos, né, o espírito da verdade e o espírito do erro. Então não adianta você ficar contendendo com a pessoa que o espírito do erro está nele, porque o convencimento é junto com a palavra vai e o Espírito Santo vai agir nele. E se tiver um espírito do erro, não adianta nada, porque o espírito do erro vai colocar uma surdez no teu ouvido e uma venda nos teus olhos, para que você não veja a luz do grandioso Evangelho de Jesus Cristo. Que Deus possa te abençoar em nome de Jesus. Amém.